gente, tudo bem? Estamos aqui para nossa live de segunda, live para elas. O intuito dessas lives de segunda é justamente conseguir dar uma respondida em algumas dúvidas, porque nem sempre a gente consegue responder, praticamente nunca a gente consegue responder todas as dúvidas que vão chegando pra gente através dos comentários, tá? A gente tem uma equipe que responde o nosso inbox, então tudo que chega em inbox a gente faz o possível para que a gente consiga sanar, mas os comentários nem sempre a gente consegue responder. Então toda segunda a gente tá aqui para esse bate-papo, tirar dúvidas, conversar sobre qualquer assunto que vocês proponham. Não tem um tema específico, tá bom? Como é lá no nosso Instagram. Lá no nosso Instagram, toda terça e quinta, a gente tem um bate-papo live com algum convidado ou convidada falando de um determinado tema. Então, vale a pena vocês seguirem nosso Instagram também, que é Advogo para Elas, justamente para que vocês possam seguir, É que eu tava vendo se tava aparecendo nos comentários aqui, porque às vezes buga e vocês não conseguem mandar comentário. Mas como apareceu aqui, me mandem um oi, por favor, alguém que esteja assistindo, só para eu ter certeza que não bugou. Então lá no Instagram o conteúdo é diferente, tá, gente? Então não é uma repetição de conteúdos. Eu sempre tenho cuidado de gerar conteúdo diferentes para as redes sociais diferentes. Então a gente gera um conteúdo aqui, gera outro conteúdo lá no Instagram, para que a gente consiga sempre estar com coisa nova. Ixi. Boa noite, Carla. Tá chegando as mensagens. Então, maravilha. Vou compartilhar aqui. Vou compartilhar aqui, tá bom, gente? A Kainara tá perguntando se a gente atende no Piauí. Hoje a gente tá com 15 advogadas que nos auxiliam no Brasil inteiro. A ideia é que a gente tenha uma advogada em cada estado, primeiramente, posteriormente uma advogada em cada cidade. Então, de cabeça, eu não lembro se a gente tá com colaboradora lá no Piauí, mas posteriormente eu posso dar uma olhadinha, tá? Pode chamar a gente em inbox e fazer esse questionamento, que se a gente tiver representante aí, a gente já manda o contato dela pra vocês, tá? E vocês, colegas advogadas, que tenham vontade de colaborar, de vir unir forças conosco, com essa pegada feminista, atendendo mulheres, mandem pra gente inbox, que a gente tá agregando cada dia mais profissionais, beleza? Peraí, deixa eu só compartilhar na minha página pessoal. E a gente já pode começar o nosso bate-papo, gente. Meninas, vocês viram o vídeo? Ai, muito obrigada, Camila Souza, Ana Cristina, Rosiane, Kainara, espero o seu inbox. Peraí, Ana Cláudia, que a sua pergunta vai ser a primeira a ser respondida. Deixa eu só compartilhar aqui. Prontinho. Boa noite, a Ana Cláudia tá perguntando. Boa noite, moro com meu companheiro há 15 anos. Faz alguma diferença se eu casar agora? Não, Ana Cláudia, né? Não, assim, lógico que o casamento tem um valor maior, mas hoje em dia, em questão patrimonial, a questão da união estável é basicamente como um casamento com comunhão parcial de bens. Então, se você tem uma união estável com a pessoa, tudo que vocês adquiriram pós-união estável vai comunicar, tá? Então, a questão de casar não vai mudar. Vai dar alguns direitos extras, mas a questão, Stephanie, bem, só pra saber se vai dividir bens, de qualquer forma, com união estável de 15 anos atrás pra cá, às vezes as pessoas também me questionam. Por exemplo, Stephanie, a gente fez a documentação da união estável ano passado, mas na verdade faz 10 anos que a gente vive junto. Você consegue, embora tenha esse documento, se você tiver testemunha, tiver como provar fotos, ou até
comprovante de residência, que vocês moram juntos há 10 anos, o que vai valer é o que acontece de fato, tá bom, gente? E até se não tiver documento nenhum, conseguindo comprovar que existam essa convivência, também vai ter as combinações legais. Poderia me dizer se eu posso processar sem saber o endereço? Pode processar sem saber o endereço, tá? Mas é aquele negócio, vai ficar difícil de achar a pessoa. Por quê? Porque tem que ter o endereço para intimar a pessoa. Se você, Stephanie, eu não tenho um endereço, mas eu tenho o CPF, pelo CPF a gente consegue judicialmente, né? Depois que entrar com o processo, daí você vai contextualizar lá, olha, eu não sei qual que é o endereço da pessoa, blá blá blá, então eu preciso que consulte. Aí o juízo... Tô olhando ali porque minha gata tá mexendo na minha caixa de maquiagem. Peraí, gente, que eu vou ter que fechar aqui. Senão ela ia comer tudo ali. Então, aí nesse caso, vai fazer as pesquisas em cima do CPF. Agora, imagina que o nome da pessoa é João da Silva, que é um nome muito comum. Se você não sabe CPF, não sabe endereço e entra com uma ação, fica impossível a gente pesquisar o nome João da Silva, porque é um nome extremamente comum, que vai ter milhões de homônimos no nosso país, né? Então a gente não vai conseguir. Você pode processar, mas a gente não vai conseguir dar andamento nesse processo para intimar o João da Silva. Vamos voltar lá no começo. Porque acabou vindo um monte de coisa aqui. O pai do meu filho não pagou ainda a pensão. Era dia 5, até agora nada. O que devo fazer? Maiara, só pra gente lembrar, a partir de um dia de atraso já dá pra entrar com execução de pensão. Eu não aconselho, eu já falei aqui várias vezes. Por quê? Porque acaba o custo-benefício não valendo a pena. Você vai pagar um advogado pra entrar, digamos que ele pague amanhã, entendeu? Aí você gastou com o advogado e a pessoa não atrasou nem um mês. Por quê? Porque teria que ter um advogado para entrar com execução de pensão e a defensoria exige, isso é algo interno da defensoria, que tenha pelo menos 3 meses em atraso para poder entrar com a ação. Até então, tem ainda mais a questão que a defensoria não está funcionando nesse momento de pandemia. Está funcionando através de WhatsApp para casos considerados urgentes. E os alimentos, infelizmente, não entraram nesse rol de urgente. Embora eu ache isso um absurdo, e eu acho que é completamente urgente, mas não foi considerado, então não está sendo... não estão conseguindo... Minha cachorra que tá aqui, gente. Não estão conseguindo fazer através da defensoria. Então, nesse acaba não dando para fazer. Então, o que eu faria? O que eu indicaria a você? Se chegar no segundo mês ainda está em atraso, busque um advogado particular, porque nesse momento de pandemia tá difícil para você, está difícil para os advogados também. E tem muitos advogados trabalhando, nesse caso de execução de pensão, como cota litis. Cota litis é o quê? Quando ganhar, se ganhar, você paga eles, entendeu? Então, dá para tentar. Não tô falando que todos os advogados são obrigados a fazer isso, mas nesse momento, muitos estão fazendo nos casos de pensão. Então, fica a dica. Vou me divorciar e quero a guarda unilateral. Como faço? Gente, a guarda compartilhada virou mais ou menos virou regra lá em 2015, quando saiu a nova lei de alimentos. Beleza. E daí saiu a questão da guarda compartilhada. O que começou a acontecer? Muitos pais, lá em 2015, 2016, começaram a pedir a guarda compartilhada, porque, a princípio, quando era guarda compartilhada, não precisava pagar pensão. Só que o que eles faziam? Pedia a guarda compartilhada, era concedida, não tinha pensão, só que eles nunca compareciam. Tipo, não compartilhava de fato essa guarda. Aí, cortaram isso. Mesmo com a guarda compartilhada, passou a ser exigível pensão e estipular uma residência da criança. Então, é uma guarda compartilhada com residência instaurada. Só que daí, o que começaram a perceber? Que se o casal não consegue ter uma convivência amigável, não tem como essa guarda compartilhada funcionar. Porque na guarda compartilhada acaba tendo uma necessidade muito grande de um constante contato de pai e mãe. Então, embora lá em 2015 a intenção tenha sido muito boa nessa questão de
de virar regra a guarda compartilhada, hoje ela já não está sendo uma regra geral, entendeu? Não está sendo automático como os juízes e como todo o judiciário pensou que seria lá em 2015 ao estipular essa lei. Então pode ficar tranquila, pede a guarda unilateral, que o juiz não vai, assim, lógico, tem a possibilidade de negar, Stephanie? Sim, tem a possibilidade, mas assim, a mesma possibilidade, tem 50% de possibilidade de dar, 50% de negar. Você contextualizando, explicando que vocês não conseguem ter uma convivência amistosa, a possibilidade de conseguir uma guarda unilateral é grande, porque o juiz não quer, o judiciário não quer perdurar uma discussão envolvendo a criança, então eles vão levar tudo isso em conta, tá? O pai do meu filho tem a pensão definida judicialmente e paga pela empresa, ou seja, é descontado em folha, né? Ele geralmente paga 400 por mês. Só que esse mês reduziu muito, foi pago pela empresa 140. Ele tem que pagar o valor restante? Como funciona a pensão nessa pandemia? Não sei o que aconteceu. Ela tá falando, tá, gente? Que não sabe o que aconteceu. Não é eu que tô falando. Bom, gente, o que tá acontecendo com muitas empresas nessa pandemia? Eu até tenho que marcar uma live com uma advogada trabalhista pra gente falar exclusivamente sobre isso. Que tá gerando muita confusão. O que tá acontecendo? Muitas empresas estão fazendo aquele acordo com o governo. E nesse acordo, aí depende de empresa para empresa, tá? Não tem uma regra de como que é esse acordo. Então, através dos sindicatos, através da empresa, cada empresa tá chegando num conceito. Então, tem empresa... Eu sei a Embraer, por exemplo, que é onde eu tenho muitas clientes que recebem pensão da Embraer. Eu sei que a Embraer tá pagando... Ai, agora eu não lembro de cabeça. Mas ou é 50% ou é 60% do salário, só que sem desconto nenhum. Então, qual que foi o combinado que a Embraer fez com os funcionários? Era isso, que a Embraer não ia descontar nada, nem fundo de garantia, nem não ia descontar nada, não tá descontando nada, tá pagando 60%, gente, eu não sei se é 50 ou 60, eu não lembro agora de cabeça, mas digamos que é 60% do salário total para os funcionários e os outros 40% quem tá completando é o governo. Moral da história, algumas pessoas estão recebendo mais agora do que antes, porque muitos têm empréstimos, não estão sendo descontados empréstimo, isso é o que a Embraer combinou, tá, gente? Não tá valendo para todas as empresas, mas só para vocês entenderem que tá variando de empresa para empresa, por isso que hoje eu não consigo dar uma resposta clara de quanto é em cada empresa, eu teria que entender e saber qual que é a convenção coletiva daquela empresa, por isso que é interessante, uma advogada trabalhista. Nesse momento, eu ainda vou chamar uma trabalhista para vir conversar melhor. E daí, o que tá acontecendo? O da Embraer, o que deveria acontecer? E o que a Embraer, a empresa, falou para os funcionários? Olha, eu estou fazendo isso. Sendo assim, como a gente não vai descontar, foi combinado lá com o sindicato que a gente não vai descontar de ninguém, então o senhor que tem que descontar, o senhor que tem que dar para criança, o senhor que tem que pagar a pensão. Eles estão fazendo isso? É lógico que eles não estão fazendo isso. Não digo todos os homens, espero que tenha alguns que estejam. Mas pelo menos os das minhas clientes não estão. Aí o que eles estão fazendo? Tirando o valor do nariz deles, entendeu? Eles não estão repassando o que seria para repassar. Nesse caso, como que é o nome dela? Da Mari. Eu não sei se ele tá vindo da empresa, né? Então provavelmente essa empresa dele... tá descontando o percentual do que ele tá recebendo hoje, entendeu? E ele deve estar recebendo esse extra do governo, que ele também deveria tirar o percentual e repassar para você. Normalmente não, em todas as sentenças, se não for uma sentença muito antiga, porque sentença antiga não tem isso, tá, gente? Mas numa sentença de mais ou menos uns 5 anos pra cá, todas constam. Em caso de emprego é X, em caso de desemprego é Y. No caso da Mari, se ele tá pagando 140 e lá na sentença tem que em caso de desemprego é tal coisa, tal valor, você pode buscar que ele pague em cima do valor de desemprego.
Então, é muito subjetivo agora nessa pandemia o que tá acontecendo. Então, tá sendo muito caso a caso. A gente tá tendo que pegar a sentença, ler a sentença daquela pessoa, entender em qual empresa que tá, entender qual a convenção coletiva daquela empresa para poder falar o valor correto daquela pensão. Mas é mais ou menos isso que tem acontecido no cenário. Espero que tenha ficado claro. Muita informação, né? Boa noite, estou precisando entrar com uma revisão de alimentos e estou tendo muitos problemas com isso. Cíntia, todas que estão... minha cachorra que não para de querer subir em mim. Todas que estão entrando em contato comigo desde que começou a pandemia, em relação à revisão, eu tô falando para elas não entrarem agora, porque o juiz não tá dando revisão procedente nesse momento. Por quê? Porque tá difícil para todo mundo, entendeu? Então, assim, eu tô tendo muita demanda, muitas clientes estão me procurando, que tem muitos pais entrando com revisão de pensão para baixar, aproveitando essa pandemia para tentar baixar, e os juízes não estão baixando, tá, gente? Semana passada saíram 2 favoráveis, e, assim, várias eu tô tendo bem favoráveis. Só que, em contrapartida, também não vai adiantar eu entrar pedindo para aumentar, que também não vai aumentar. Porque está no momento caótico economicamente. E eu acho que em todos os setores falando, né? Mas economicamente falando, não tem como a gente exigir um aumento nesse momento. Então, seria um gasto de dinheiro ou um gasto de tempo. Stephanie, não, vou fazer pela defensoria, não vou pagar advogado. Seria um gasto de tempo, um gasto de energia desnecessário. Qual está sendo minha instrução para os meus clientes? Espera pelo menos até janeiro, porque daí passou toda a pandemia. Aí a gente começa a conseguir algo mais próximo do normal, tá? Se o pai do meu filho pedir revisão de visitas, o que ele possa vir a conseguir a mais? Lembrando que ele pega de 15 em 15 dias, vem em casa quando quer ver a criança. Gente, em relação às visitas, algo que é muito legal a gente fazer, pra gente conseguir organizar isso, seria ter uma chamada, tá? Eu falo uma chamada, mas é tipo assim, ter um documento lá, uma planilha, onde você vai colocar os dias de visita. Digamos que seja sábado e domingo, né? O de 15 em 15 dias que é de praxe, aí você vai colocar lá. Digamos que esse sábado vai ser dia 20, domingo vai ser dia 21. Você vai colocar lá, dia 20, dia 21. No dia 20, não foi. Vai colocar lá, não veio. No dia 21, era pra ir às 10 da manhã e devolver as crianças às 5 da tarde. Mas, na verdade, ele apareceu às 4 da tarde e só ficou 1 hora. Você vai por lá isso. Apareceu às 4, só ficou 1 hora. E assim, durante todos os dias de visita. Stephanie, por quê? Porque se caso ele entrar ou alegando alienação parental, ela que não deixa eu ver a criança, ela não isso, ela não aquilo, ou uma revisão de visita querendo aumentar, você apresenta essa chamadinha mostrando, olha, nem as visitas que está hoje ele cumpre. Então é importante. Então, se você tem problema em relação às visitas, façam isso, que sempre ajuda muito na hora de você comprovar esse comparecimento do pai, tá? Boa noite, tenho um filho de 1 ano e 2 meses. O pai, assim que soube da gravidez, sumiu. O meu atual noivo pede para me registrar ele. Isso é possível? É sim, Monize. É a paternidade por socioafetividade. Inclusive, a gente vai estar semana que vem, a próxima, com a doutora Arielle, falando só sobre isso, sobre a paternidade por socioafetividade. Mas sim, é super possível. E então continua seguindo a gente aqui. Vai ser lá pelo Instagram, Advogo para Elas. A gente vai estar lá com uma advogada falando só sobre isso, falando todos os passos, tudo que pode ser feito em relação a isso, tá bom? Mas é possível. Márcia Galiano. Minha filha fez 18 anos, não está estudando. Continua a pensão? O pai é autônomo, me paga de 200 a 400, depende do mês. Gente, a questão da pensão com 18 anos, tá? 18 anos ou estudo. O normal, tá? A regra normal seria que paga até 18 anos ou até terminar a faculdade. Ou 25 anos, o que vier antes, tá? O término da faculdade ou os 25 anos.
Mas isso não significa que assim que o jovem completar 18 anos ou que o jovem completar 25, se caso estiver fazendo faculdade, ele simplesmente pode parar de pagar. Não é automático, tá bom? A partir desse momento, o pai pode entrar com pedido de exoneração. E tem que comprovar que esse jovem não depende mais da pensão. Então, teria que ser um jovem que tem a autossuficiência financeira. Se esse jovem, se a filha da Márcia já fez 18 anos, não estuda, mas também não tem trabalho e é dependente financeiramente da mãe, mora na casa lá, não tem como se manter sozinha, a pensão vai se perdurar, beleza? A questão do estudo, por exemplo, se a criança, se o jovem ali fizer estudo, isso aumenta mais o limite para ele poder pedir a exoneração. Vocês estão entendendo? Porque se estiver estudando, então ele só pode pedir a exoneração mais tarde. Mas mesmo assim, tem que comprovar que esse jovem não mais precisa da ajuda financeira dos pais. Por quê? Porque não seria justo que fez 18 anos para de pagar. E se o jovem ainda depende dessa mãe? Entendeu? Hoje em dia, nesse atual cenário, quem tá colocando o filho pra fora com 18 anos? Que filho tá conseguindo se manter com 18 anos? Nenhum, né? Então, assim, como a mãe continua bancando esse jovem, o pai também tem que continuar bancando, tá? Mas tudo tem que ser provado, tá, gente? Boa noite. Em janeiro, o pai dos meus filhos saiu de casa. Tenho 2 filhos. Acordamos pagamento de pensão sempre no último dia do mês. Ele pagou fevereiro. Ele pagou em fevereiro e março. Desde então, ele não pagou mais nada. Se eu processá-lo, recebo os meses anteriores, tenho comprovante de tudo que eu compro para os meus filhos. Gente, vamos lá. Acordo de boca não é acordo. Não existe acordo de boca. Então, se foi feito um acordo, um combinado e não foi homologado em juízo, não tem uma assinatura do juiz e do Ministério Público, não existe esse acordo, tá? Agora, se você regulamentou isso em juízo e tem uma sentença, se ele atrasar, você entra com a execução de pensão e você recebe os anteriores. Do contrário, você não consegue receber os anteriores. Por isso é muito importante. Separou, na hora já regulamenta, gente. Porque é justamente isso. Porque você vai ter um documento ali que, caso ele venha atrasar, você consegue cobrar todo o período. Porque se você só tivesse combinado e ele atrasou, você não tem o que você fazer. Você perdeu todos esses meses. Beleza? Pensão pode ser paga em 2 vezes ou não. Kellen, aí vai muito do que vocês acordaram. Se vocês podem colocar isso no papel, entendeu? Isso é um acordo entre vocês. Olha, eu vou pagar, digamos que a pensão seja R$500. Vou pagar 250 no meu salário e 250 quando eu recebo um vale. Pode constar isso, desde que as duas partes concordem. Agora, se foi estipulado em sentença, é para ser pago R$500 no dia 10, é para ser pago R$500 no dia 10. Se ele fica fazendo isso, você pode entrar com uma execução de pensão até pedindo a prisão dele, entendeu? Só que é aquele negócio, aí vai cair naquilo que eu falei lá no começo. Vai compensar entrar com uma ação? Quanto que você vai desembolsar para um advogado, entendeu? Ou então compensa você esperar voltar à defensoria para poder entrar junto à defensoria, mas vai chegar 3 meses em atraso, então é mais ou menos isso. São várias questões que tem que ser levado em conta. Minha cachorra e minha gata destruindo a casa. Embora, são muitas questões, né, que embora não seja o correto, às vezes não tem como a gente exigir de forma que você não vai sair no prejuízo, entendeu? O pai do meu filho tem que pagar 40% do salário mínimo, mas ele paga menos. Como eu recorro? Ana Paula cobra todo o tempo que ele tá em atraso, tá? Eu tô com um processo, só pra vocês terem noção, que ele sempre pagou do jeito que ele queria. Então, ele paga o valor da cabeça dele. Ao longo de 11 anos. A criança nasceu, eles já regulamentaram a pensão, só que ele foi pagando do jeito que ele gostava, do jeito que ele queria. Era um relacionamento abusivo, entre idas e vindas. Então, ao longo desses 11 anos,
Eles ficavam um tempo, se separavam, ficavam outro tempo, separavam. E nisso ele sempre pagando. Nunca foram casados, tá? E nisso ele ia pagando conforme ele queria lá da cabeça dele. Hoje ele tá devendo mais de 23 mil reais. E a gente já tá em fase de penhora de bens dele. Ou seja, procurando. Agora eu vou ver se ele tem FGTS. E a gente consegue pegar tudo, tá, gente? Se tiver 20 mil lá no FGTS, a gente pega tudo, ele ainda fica devendo 3. Então, o pai, mesmo que ele... Ah, Stephanie, mas a diferença é pouca. É só 15 reais por mês que ele paga menos. Eu tô com uma cliente que eu vou entrar que faz 2 anos que ele paga 15 reais por mês todo mês. A gente vai entrar com uma ação. Então, ele tem que pagar o valor correto. Lembrando que todo janeiro aumenta esse valor quando é em cima do salário mínimo. Então, tem que ter esse aumento também. Às vezes, o cara é para pagar 30% do salário mínimo e isso foi estipulado em 2016. E era, sei lá, eu vou jogar, tá, gente? 30% em 2016 era 200 reais. Hoje já seria 300 e pouco. E ele continua pagando o valor lá de 2016. Você pode executar essa diferença, tá? Então, todo ano aumenta quando é em cima do salário mínimo. O pai do meu filho é autônomo e provavelmente ele não vai querer pagar o valor que eu sugeri. Nossa primeira audiência é em agosto. Se não tiver conciliação, o que devo fazer? Você deve comprovar 2 coisas, que é o binômio. Possibilidade e necessidade. Então já seria legal, você já tá fazendo uma planilhinha com todos os gastos do seu filho. Lembrando que gastos é inclusive aluguel, condomínio, tudo isso entra, tá bom, gente? Porque a pensão alimentícia não é só para alimentos, como um monte de gente pensa. Pensão alimentícia é para tudo. Só que, digamos assim, aluguel. No meu caso aqui, mora eu e os meus 2 filhos. A casa, na verdade, não é aluguel, né? É o financiamento da casa. Entraria? Entraria. Mas como que eu faço a conta? Então, eu pego o valor do financiamento, divido em 3, porque sou eu e as 2 crianças, né? Tiro a minha parte e as crianças são responsáveis pelos outros 2/3. Então, isso entraria nos gastos dos meus filhos. Assim com a internet, assim com a água, assim com a luz e assim com toda a conta em comum, tá bom? Supermercado, então tudo isso já vai juntando, já vai colocando tudo numa planilhinha, Pamela, vai juntando notinha de tudo pra você apresentar como réplica caso ele não faça acordo, tá bom? Tenho 3 anos de separada. 2 filhos do meu relacionamento anterior. Tenho 3 anos de separada. 2 filhos do meu relacionamento anterior. Ele ficou na casa. Saí sem nada. Ele colocou a moça que era amante na época pra morar na casa. Moro em estado diferente. Como faço pra entrar com ação? Como que acontece o processo? Me ajuda. Vivemos 10 anos juntos. Mas vocês eram casados no papel? Essa casa foi comprada por vocês? Era uma casa alugada? O que você quer especificamente? Entra com a ação, tá, gente? A ação é sempre no estado onde mora as crianças. Então, isso é bom. Às vezes você vai embora e pensa, mas nossa, eu vou ter que ir lá pra São Paulo. Não, você entra sempre na cidade dos filhos. E vai regulamentar. Guarda, pensão e visita. E se tiver divisão de bens também. Então, se a casa foi algo adquirido na constância dessa união, vai dividir a casa entre os 2. Se tiver um carro, vai dividir o carro. Se tiver uma moto, vai dividir uma moto. Gente, e se tiver dívida, vai dividir a dívida também, tá? Ai, obrigada, Lari. Super beijo. Pai do meu filho é estrangeiro. Nunca depositou correto a pensão. No caso, agora ele deposita 200 reais e não deposita faz 2 meses. Se eu processar ele, ele pode exigir... Ele pode exigir visitar meu filho? Ele nunca fez questão. Registrou com 7 meses e agora faz 8 meses que ele não vê. Quando é pra ver, eu levo na pracinha da cidade, não deixo ele ficar sozinho com ele por medo dele levar meu filho embora. Meu medo é exigir e ele usar meu filho pra me fazer mal, pois tive um relacionamento abusivo com ele. O que me aconselha? Querida, vamos lá. Pensão e visita são institutos completamente diferentes, tá? O fato de você cobrar pensão... ou o fato dele não pagar a pensão não lhe dá o direito de impedir ele de ver a criança. Eu entendi o contexto, eu sei que muitas acabam caindo nesse medo, porque eles usam isso mesmo pra manipular.
Ah, mas se você cobrar pensão, eu também vou querer ver visita. Mas tem que ficar claro aqui que uma coisa é direito, outra coisa é dever. Então ele pode exigir essa visita mesmo sem pagar pensão, tá? Então eu regulamentaria tudo já. Guarda, pensão e visita. Até porque você com a guarda regulamentada, ele não consegue sair do país, tá? Com o seu filho. Na verdade, não é para conseguir sair do país com o filho, mesmo se ele tivesse a guarda, tá? Então pode ficar tranquila. A não ser que fosse algo clandestino. Porque legalmente ele não consegue sem autorização dos pais. Do país não se sai, tá bom, gente? Sem autorização dos dois pais. Pai e mãe, tá? Então, agora, tendo a guarda ali, o papel passado, ele não consegue de forma alguma, tá bom? Então, eu regulamentaria sim, guarda, pensão e visita com toda certeza. O que fazer se o pai trabalha por dia e não quer dizer onde trabalha? Acredito que ganhe mais do que o salário. É bem fácil conseguir, tá, gente? Vocês entram com regulamentação de pensão e daí vocês falam, pede ofício pro INSS, o INSS consulta o CNIS, onde vai constar exatamente onde a pessoa trabalha. Aí vai sair lá, tal empresa. Aí você pede o ofício direto pra empresa. Aí vai, seu advogado vai mandar direto esse ofício para a empresa, vai começar a descontar em folha. E se ele não tiver vínculo nenhum, lá no INSS vai responder isso, que ele não tem vínculo nenhum. Exatamente, a Camila tá falando aqui, muitas empresas não estão pagando a pensão devido a esse acordo com o governo. Infelizmente, sim. Aqui a doutora tá até nos auxiliando aqui em relação a previdenciário. Tenho duas filhas com o mesmo pai. Ele paga 45,9 do salário mínimo e agora ele tem outro filho com a atual esposa. E se ele recorrer, ele consegue abaixar a pensão das minhas filhas, ele é registrado com 1.100 na carteira. É descontado? Não, não é descontado em folha, né? É do salário mínimo. Olha, gente, o entendimento hoje não tá sendo automático, tá? Pode ficar tranquila, não é assim, nossa, nasceu mais um filho, então divide. Não. E hoje o judiciário, ele tá com o entendimento bem pacificado de assim, se não tem condições de pagar a pensão, não tenha filhos por aí. Mais ou menos assim, tá? Esdrúxulamente falando. Lógico que o juiz vai falar dessa forma. Vai falar bonitinho, mais ou menos isso. Então, essa questão de, eu tive mais filhos e quero pagar menos, muitas vezes a gente tá conseguindo manter o valor justamente com isso. O filho anterior não tem que pagar pelo pai ter tido um filho. E se o pai mora com aquela criança nova, o filho mais novo, entende-se que, na verdade, essa criança goza digamos assim, 30% do salário do pai pago para os filhos de pensão. Se o pai mora hoje com a criança, entende-se que o pai poderia investir nessa criança até 70% do salário dele. Fora a questão da criança atual ter a convivência com o pai. Então, hoje, se o pai ainda mora com esse filho, não tem uma pensão estipulada para esse filho novo. Então, é muito difícil ele conseguir baixar, tá bom, gente? Stephanie, acontece? Acontece. Mas a possibilidade é bem pequena, não é automático como muita gente pensa e como muitos pais pensam, nasceu outro filho, já vou baixar. Não é assim, tá bom? Até porque o pai escolheu ter outro filho. Aí, imagina, o pai escolhe ter outro filho e quem paga o pato é o filho anterior. Filho com problemas com drogas, como fica a pensão? Eu não entendi muito a pergunta, Michele. Seria assim, por quê? O medo de passar a pensão direto pro filho, seria isso? Mas ele é um jovem, deduzo então que tem o quê? Uns 16 anos? A pensão continua sendo devida da mesma forma, tá? Mas provavelmente esse jovem que seja o adicto, ele não vai poder administrar esse dinheiro, né? Porque ele
vai acabar gastando. Então, assim, a pensão continua sendo devida, beleza? Aí, só que só tem que ver isso, que esse jovem não vai poder ter acesso a esse dinheiro. Quem vai administrar é quem é o guardião dele, quem detém a guarda desse jovem. Não querer que o pai vá visitar a criança por medo do Covid, estou sendo errada? A gente tá com uma determinação do Conanda que saiu logo lá no começo. Se eu não me engano, saiu em abril ou até em março. Não, acho que saiu em março mesmo, essa determinação. Mas foi lá no comecinho da pandemia, onde é uma instrução, na verdade, tá? Uma recomendação. Uma recomendação do Conanda. Então, não é uma regra, não é nada. Mas é o Conanda falando que seria de bom tom que não tivesse essa troca de crianças a todo tempo, ou então se tem um dos pais que sai para trabalhar fora, que a intenção seria ficar com um pai que fica dentro de casa. Minhas gatas estão aqui, tá quase derrubando tudo. Que fica dentro de casa. Então, a gente tá utilizando essa... Eu tenho enviado para algumas mães, não cheguei a ter que usar realmente numa defesa, porque por aqui até que as mães conseguiram, né? Os pais não insistiram muito nisso. Mas eu estou enviando essa recomendação para, no caso de algum pai que acuse a mãe de alienação parental, você consegue se justificar através dessa recomendação. Estão entendendo? Então não tem uma regra, tá? Mas pode ser usada essa recomendação que o próprio Conanda está falando que seria de bom tom não ficar carregando a criança para lá e para cá. Boa noite. O pai do meu filho não está fazendo depósito desde abril e disse que não tem de onde tirar por estar desempregado. O que eu posso fazer? Executa, tá, gente? Aqui em São José dos Campos, os mandados de prisão estão suspensos até novembro. Em São Paulo, capital, está suspenso até que termine a pandemia. Então, em cada estado tá tendo um tipo de abordagem, mas continua funcionando normal. Ele pode não ser preso agora, mas a ação vai estar lá quando for novembro. É as duas aqui, gente. Quando for... Vou até mostrar pra vocês. Ai, queria mostrar pra vocês. Ficar uma brigando com a outra ali. Até perdi o fio da meada aqui. Então, mas a ação está andando. A única coisa que não está acontecendo é prendendo eles, entendeu? Nesse momento. Mas vai prender. Então, eu entraria com pedido de execução, de prisão. Eu consigo rever todos os meses que a pensão não foi paga antes do acordo judicial? Não. Se não tem acordo, não existe pensão, tá? Depois que fizemos o acordo, ele pagou errado. Sim, depois que fez o acordo, se ele pagou errado, dá pra você cobrar a diferença sim. Os gastos com a manutenção do carro da família entra nessa descrição dos valores gastos com a criança? Entra, mas é importante que a sua advogada, que o seu advogado saiba contextualizar o quão esse carro é importante para a família, tá bom? Contextualizando que esse carro é usado para levar as crianças em escola, para levar as crianças para médico e tal, ou seja, que é um carro da família, você consegue incluir que esse carro entre, beleza? Obrigada, Fabiane. Qual o valor do salário mínimo atual? R$ 1.045. A pensão é sobre o salário mínimo estadual nacional. Nacional, tá bom, gente? Porque eu sei que tem alguns estados que é menor, enfim, é nacional. Quando você não tem o endereço do pai da criança, como faz? Bom, como eu falei lá no começo, tendo o CPF fica mais fácil localizar. O judiciário tem algumas ferramentas para pesquisar o endereço das pessoas. Mas, se você simplesmente, como eu falei, se a pessoa chama João da Silva e você não tem endereço, você não tem CPF, não tem nada, fica impossível o judiciário pesquisar o nome João da Silva, porque vai ter milhões de homônimos. Agora, digamos que nem o meu nome é Stephanie Ellen Cortez Azevedo e Brasil. Duvido que tenha alguém que chame isso. Então, mesmo que você não tenha o meu CPF, não tenha meu endereço, se você pesquisar com o meu nome, com certeza você vai achar
só eu. Então, todos os endereços que for no nome de Stephanie L. Cortez de Azevedo e Brasil vai pertencer a mim. Agora, se for um nome muito comum, acaba acontecendo isso. Fica impossível você achar pelo nome da pessoa. João da Silva, José Maria da Silva, não sei o que, Santos. Até uns nomes que eu não tô conseguindo... Vocês estão entendendo? Agora, se tem um CPF... Não, Stephanie... É um nome comum, é João da Silva, mas eu tenho CPF. Beleza? Porque daí a gente nem vai pesquisar pelo nome. A gente já pesquisa direto pelo CPF o endereço da pessoa. É certeza que esse endereço vai ser... Ai, é certeza? Não, gente. Porque o endereço que a gente pesquisa lá pelo judiciário é... Qual endereço que a pessoa deu para fazer conta em banco? Se é uma pessoa que mal movimenta banco, o endereço provavelmente vai ser lá antigão. Qual o endereço que a pessoa deu no último IPVA? Então, se a pessoa tem carro e se sempre paga IPVA, beleza. Se tem carro no nome dela, vai constar, entendeu? Fica mais fácil. Nas operadoras de celulares, nas operadoras de cartão de crédito. Então, tem alguns lugares que a gente consegue consultar só com o processo. As pessoas pensam, dá pra consultar antes. Não, você tem que ter um processo e tem que explicar o porquê que você tá querendo essa consulta. Aí dá pra fazer uma consulta, mas você tem que ter um mínimo de informações. O CPF já ajuda pra caramba. Não tendo CPF, só se for um nome muito diferente, que nem o meu, tipo um nome gigante ou um nome que realmente não tem homônimo, tá? O pai do meu filho viu ele pela última vez com 2 meses. Nunca fez questão e também nunca me ajudou. Como faço para entrar com uma ação na justiça, sendo que não sei o paradeiro e não tenho nenhum documento do mesmo para entrar com o processo? Então, Adriele, na certidão de nascimento, normalmente tem o CPF do pai, tá, gente? É bom vocês saberem isso, na certidão de nascimento tem. Eu tenho uma cliente que não tinha. Era uma certidão de nascimento antiga e no modelo antigo não tinha. Só que ela foi no cartório e lá no cartório eles tinham. Eles passaram para ela, a gente localizou ele lá no Ceará. E depois de muito tempo, demorou mais ou menos uns 3 anos, a gente conseguiu intimar ele. Saiu mandado de prisão, ele pagou, a gente começou a descontar em folha. Agora, de novo, ele foi mandado. E depois que ele foi mandado embora, que é mais ou menos... Faz uns 6 meses que ele foi mandado embora. Ele tá desaparecido de novo e já tá com mandado de prisão. Só que, como eu falei pra vocês, o mandado de prisão só vai poder sair a partir de novembro. Mas já está, entendeu? Determinado. Então, dando novembro, vai sair o mandado de prisão pra ele. Então, tem esses meios. Então, se não tem na certidão de nascimento do seu filho, vai no cartório. Pode ser que seja o modelo antigo. Vai no cartório que o cartório tem. E muitas vezes, se for o modelo mais novo, já vai ter lá, filho de... Aí vai ter lá o nome do pai inscrito no CPF tal. Aí com esse CPF a gente já consegue fazer essa consulta. Ai, Érica, também estou muito ansiosa pelo nosso ofício. É 30% do valor da carteira ou do salário mínimo. Ediane, normalmente é 30 a 33%, tá? Quando a pessoa tem registro. Beleza? Stephanie, tem como ser mais do que isso? Eu tô com um caso que o juiz determinou 40% do salário dele, tá? Que era 2 filhos, um de cada mãe, 3 filhos na verdade. Um mora com ele, esse daqui é desconsiderado. 2 filhos, um de cada mãe, fora. O juiz deu 20% para cada um desses, ou seja, 40% do salário dele. Mas qual que é o normal? 30% do salário líquido. O que é salário líquido? Tira FGTS e INSS. E Stephanie, o resto das coisas? Não tira. Tira só FGTS e INSS. PLR não entra, tá? Desde 2018, PLR não entra. Isso é pro pai registrado. Agora, pro pai desempregado, normalmente varia entre 30% a 50% do salário mínimo, tá bom? Eu tô com uma batalha travada aí com o judiciário, em toda ação que eu entro, eu tô querendo que conste 3 possibilidades. Empregado, desempregado e autônomo, porque hoje autônomo e empregado é tratado como a mesma coisa. E vocês há de convir
Eu sou uma pessoa autônoma. Eu recebo a mesma coisa que um desempregado? Não, né? Então, é justo que uma pessoa autônoma, como eu, pague a mesma coisa que um cara que tá recebendo um auxílio emergencial? Não, né? Então, eu tô batendo nessa tecla e eu tenho tido decisões muito boas, favoráveis, que estão saindo 3 em caso de emprego formal, em caso de desemprego, em caso de trabalho autônomo. Mas para isso eu tô tendo que comprovar por A mais B que esse cara é autônomo, tá? Quais foram os casos que eu consegui? Um tapeceiro, onde a gente conseguiu comprovar que ele realmente era tapeceiro, com print de WhatsApp, print de Facebook, tudo isso. E um tatuador, que eu consegui comprovar que ele era tatuador, tá? No caso do tatuador, eu consegui a sentença em 85% do salário mínimo. E no caso do tapeceiro, 65%, mas tá na segunda instância, tá? O primeiro, beleza, deu tudo certo, ótimo. O segundo tá em segunda instância. Então assim, gente, o direito ele vai evoluindo com o tempo, né? Então nós, advogadas, não sei se tem alguma colega aqui assistindo, mas nós, advogadas, a gente tem que entender o cenário e trabalhar em cima do cenário. Essa questão de diferenciar os 3 não tem ainda, entendeu? Não tem algo que pacifique que tem que ter 3. Só que se você voltar uns anos atrás, não tinha algo que falava que tinha que ser 2, desemprego e emprego. Então, se nós como operadoras do direito não começar a bater em teclas que a gente acredite, o direito não muda. Então eu fico muito feliz mesmo, de verdade. Isso de eu estar conseguindo fazer cada vez mais decisões saírem com três possibilidades. Tenho 2 filhos, porém o menino já está com 20 anos. A pensão diminui quando ele sair? Lu, pode ser que sim, pode ser que não, tá? O pai tem que pedir exoneração e nesse momento que ele pedir exoneração, você tem que comprovar quais que vai ser o gasto do filho que vai se manter menor, beleza? E não necessariamente vai ser assim na metade, porque às vezes você pode comprovar que o menor continua tendo muitos gastos com cursinho, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então tudo é questão de provas nessa questão de exonerar a pensão, tá? Então, gente, Juliana tá falando pra eu postar essa recomendação do Conanda. Ele, pra ser usado em processo, tem que ser através de um PDF. Eu não sei como que eu disponibilizar pra todo mundo, mas todo mundo que entra em contato com a gente por inbox, a gente manda, tá bom? Então pode entrar em contato que a gente manda. É porque como é um PDF de várias páginas, eu já pensei, mas não tem como a gente disponibilizar PDF na página mesmo, né? Então, infelizmente, eu não consigo. Mas todo mundo que entra em contato com a gente envia, tá? Então, se vocês precisarem, pode entrar em contato que a gente vai enviar. Estou na justiça faz quase 3 anos. Ano passado, em maio, saiu a audiência e foi estipulado o pai do meu filho pagar R$270 por mês. Ele pagou em junho e dezembro. De então, nunca mais pagou. Peraí. Estou aguardando a ação cobrar pensão. Ele recebe a carta uma vez só. Depois disso, começou a pandemia e nunca mais mexeram no processo. Será que até o fim do ano ele poderá ser preso por não pagar a pensão? Aí tem que ver como que tá o seu processo, tá? Provavelmente, se ele foi intimado, porque ele recebeu uma carta, né? Você falou que deve ser intimação, deduzo eu. Se ele foi intimado, provavelmente sim. Mas eu não consigo falar com certeza, que eu teria que ver o processo para falar com certeza. Então, o mais seguro é você questionar o seu advogado do caso, para que ele olhe o processo e te fale exatamente o que está acontecendo, né? Se ele foi intimado já para pagar, já deu o prazo, lógico, porque se ele foi lá no começo da pandemia. E o que está acontecendo aqui na comarca? Não está saindo mandado de prisão? Vai sair? O que está acontecendo? Beleza? Gente, falta 5 minutos, vou responder só mais uma pergunta, tá? Boa noite. Tenho um processo de pensão estipulado em 30% do salário do pai do meu filho. Em novembro, ele sofreu um acidente e teve as 2 perícias negadas. Estamos com 3 meses e meio de pensão em aberto e o pai alega que o INSS tenha que repassar os valores. O que devo aguardar? Uma terceira perícia? É correto isso?
Sim, o INSS tem que repassar os valores, mas se o INSS não repassou os valores nesse tempo, ele tá em débito e você pode entrar com a execução de todo esse tempo, tá? Mas a partir de agora, se você pega esse ofício e manda direto pro INSS, o INSS desconta direto da pensão dele, tá? Não é pensão, do auxílio acidente dele, auxílio acidente, enfim, o que ele tá recebendo lá do INSS. É descontado direto em folha. Mas todo esse tempo em atraso, ele tem que pagar, entendeu? Não é obrigação do INSS. Se por alguma falha não estiver pagando, ele tem que pagar. Tanto é que você pode entrar com a execução agora para ele pagar todos esses anteriores. E de agora em diante você pode enviar para o INSS começar a descontar. Tá bom? Bom, gente, então é isso. Amanhã eu vou estar com a Viviane Amanso falando sobre sexualidade das mulheres, entendeu? E liberdade sexual. Lá no Instagram, no Advogo para Elas. Na quarta-feira eu estarei fazendo esse plantão, essa live mais ou menos nesse mesmo formato. Lá no cantinho, desabafos de mãe solteira, entendeu? Toda quarta-feira às 9 horas eu tô lá nos desabafos, tirando dúvidas também. E na quinta-feira eu estarei com a... Nossa, gente, esqueci com quem que eu vou estar na quinta, meu Deus do céu. Gente do céu, peraí que eu vou ver com quem que eu vou estar na quinta aqui. Ai, nossa. Na quinta-feira... Gente, eu vou postar aqui, porque agora eu não lembro se na quinta-feira eu vou estar com a Thalita ou se eu vou estar com a Luciana. Entendeu? É que é muito... Eu já tô fechando a minha agenda, então eu não lembro. Mas é muito legal as lives, entendeu? Vão nos acompanhando lá, que são sempre assuntos muito importantes. Na outra semana a gente vai estar falando com a doutora Arielle sobre paternidade socioafetiva. Continuem mandando pra gente, por favor, sugestões de temas, que eu vou atrás das profissionais pra gente abordar melhor, se eu não conseguir abordar. E é isso, gente. Então, essa semana inteira tem muita coisa bacana. Espero que gostem. Não esqueça de mandar o joinha. E de chamar as amigas pra estarem curtindo a nossa página. Curtam lá o nosso Instagram, por favor. Aqui a gente tem 50 mil fãs. 50 mil seguidoras. E lá no Instagram a gente não chegou nem a 5 mil ainda. Então, com certeza, falta muita gente daqui. Dá uma corrida lá e começar a nos seguir no Instagram. Stephanie, por que é tão importante a gente te seguir? Você ter um monte de seguidores? Ah, porque você quer ficar se aparecendo? Não, gente. Porque quanto mais seguidoras eu tiver, mais gente eu consigo ajudar, entendeu? Para eu conseguir ter uma advogada em cada estado, a princípio, e posteriormente uma advogada em cada cidade, atendendo todo mundo que nos procura, eu só consigo isso se o meu alcance for grande, né? Se eu tiver um alcance pequeno, ninguém vai se interessar por querer colaborar com a página. Então, a ideia de crescer ao máximo a página é justamente pra gente ajudar mais e mais pessoas. Então, eu conto com vocês. Um super beijo e até amanhã, lá no nosso Instagram, Advogos para Ela. Beijão!